Bom, bom dia, meus amigos. Mais um dia venho aqui para passar algumas informações aos meus seguidores, aos meus amigos. Antes de começar, gostaria de desejar a todos aí um excelente dia, tirando esse friozinho, né, que está um frio. E esse é um tipo de energia perversa externa, que é aquela que eu já falei no outro vídeo, que é o tipo da energia que acaba trazendo algumas consequências para o nosso corpo, né? Porque o frio, ele ataca a nossa epiderme, depois o meridiano e depois o órgão, né? Principalmente esses processos de frio, aí traz consigo gripe, resfriados e assim os ites todos que a gente conhece. Mas hoje eu vou falar aqui de um fruto que ele é muito utilizado há milhares e milhares de anos, né? A medicina ayurvédica, a medicina chinesa já utiliza esse fruto há muitos e muitos anos, tá bom? E aqui no Ocidente, inicialmente, eu me recordo que quando eu cheguei a comentar sobre o uso desse fruto e muitas pessoas, para diversos tipos de doença, e muitas pessoas diziam que eu era doido. Desculpa. Diziam que isso não existia, que eu estava ficando maluco e aquela coisa toda. E aí a gente vê hoje alguns colegas alopatas aí divulgando, né, esse tipo de terapia, esse tipo de fruto, como se fosse eles descobrirem a América, sendo que a medicina ayurvédica usa esse fruto há quase 3.000 anos e a China daí para lá, pelo menos é o que se tem hoje em dia registrado. E que fruto que é este? Esse fruto é chamado limão, tá? Digamos que, logicamente, que o limão tem lá as suas restrições. Algumas pessoas acham, não, então agora limão vai curar tudo, vamos fechar as farmácias, vamos só tomar limão. Não, não é assim. O limão ele pode ser utilizado tanto como uma terapêutica coadjuvante, ou seja, auxiliando algum outro tipo de terapia, e aí eu vou explicar o porquê que ele pode ser usado dessa forma aqui, como pode ser utilizado como terapia primária, ou seja, aquela terapia em que você utiliza para efetivamente tratar os seus males. E o limão pode ser utilizado em dezenas de tratamentos com extrema eficácia. Tá? E por que o limão? Porque tem muitas pessoas que dizem assim, não, mas por que o limão? Né? O limão tão ácido, por que o limão me traz tantos benefícios? Muito bem, o limão realmente é ácido. Para que vocês possam ter uma ideia, a acidez do limão chega de 5 a 7 gramas de acidez, de ácido cítrico ou citrato, tá? Ou seja, das frutas ácidas, ele é o mais ácido. Em média, as frutas ácidas, como laranja, como abacaxi, a média deles é de 0,6 a 1%, a 1 grama, né, de ácido cítrico ou citrato. Então veja que o limão tem uma percentagem muito grande, muito forte, e este é o grande benefício. Esta questão que traz o grande benefício para a gente. Mas algumas pessoas, quando eu, por exemplo, passo o limão, e aqui com muita frequência, já há muitos anos, passo a dieta do limão para tratar gastrite, úlcera. Quando eu falo isso, tem gente que chega até a se espantar, fala, imagina, eu vou tomar limão para tratar minha gastrite, o senhor vai me matar, eu vou morrer. A grande questão é que as pessoas muitas vezes elas não sabem qual que é a reação desse ácido com o nosso ácido clorídrico, né? E qual é essa função, ou seja, esse cítrico, esse citrato dentro do nosso corpo, como é que ele reage, como é que ele trabalha com os nossos líquidos corporais, né? E é essa contribuição, essa união, essa associação que faz o limão o verdadeiro medicamento da natureza para dezenas e dezenas de patologias. Eu quero aqui dizer para vocês que aqui no Brasil nós temos vários limões. E eu gosto muito, e até por questões, se algumas pessoas me perguntam assim, mas por quê? Né? Eu digo, porque esse limão que eu vou dizer agora, que é o chamado limão cravo, ou limão vinagre, que é aquele amarelo, que muitas vezes é desprezado e é um excelente, um fenômeno do medicamento. Se todos soubessem a eficácia
desse limão não jogaria nem a semente fora. O limão cravo, primeiro porque ele é menos azedo, né? Ele é um limão mais fácil para o nosso paladar, ele é mais agradável para se tomar. E segundo, que é um limão que tem ainda uma elevação maior de ácido cítrico ou citrato. Algumas pesquisas mostram que enquanto os outros têm uma média de 6, esse tem uma média de 7. Então, gramas de citrato. Então, é excepcional esse limão. E o grande problema é que muitas vezes, hoje em dia, antigamente era tão fácil achar esse limão nos mercados, em todos os lugares, era muito fácil. Hoje em dia é muito difícil. Quem mora em chácara, em fazenda ou algo desse tipo, ainda consegue encontrar esse limão com facilidade. Mas aqui, ou seja, nos grandes centros, a gente tem uma grande dificuldade. Mas vamos lá, vamos explicar um pouquinho o que acaba acontecendo. Bom, em primeiro lugar, todo vírus, todo fungo, ele precisa, toda bactéria, ele precisa de um ambiente favorável para que ele possa se instalar e proliferar. Seria mais ou menos a mesma coisa de nós pegarmos nós, né, que principalmente vivemos aqui na América do Sul, e queremos viver no Polo Norte. O que vai acontecer? O ambiente não é favorável. O ambiente é muito ruim. A probabilidade de eu viver ali, a probabilidade de eu permanecer ali com saúde, com bem-estar é muito pequena. Então, ou seja, até nós, seres humanos, necessitamos nos adaptar, necessitamos estar em ambientes favoráveis para que a gente possa viver. E os fungos, os vírus e as bactérias também precisam. E qual que é esse ambiente? Esse ambiente é a acidez, ou seja, quanto mais ácido eu tiver, quanto mais ácido eu tiver o meu sangue, melhor, né, é esse ambiente para que esses organismos possam se instalar e proliferar. E aí o que acontece? Quando eu tomo limão e que ele entra no meu organismo e se associa com o meu ácido clorídrico, que é o do estômago, o que eu faço? Eu elevo o pH e abaixo a acidez. Para que vocês possam ter uma ideia, quando eu faço essa dieta do limão, a acidez do meu sangue ele fica entre 7,36 e 7,42. É o melhor estágio, é a melhor acidez do meu organismo, ou seja, meu organismo está mais alcalino, menos ácido e com isso um melhor equilíbrio. Esse equilíbrio ele me traz em todos os meus líquidos orgânicos. E quando todos os meus líquidos orgânicos estão mais estabilizados, eu trago uma melhora para a função do meu cérebro, dos meus pulmões, dos meus rins, do meu sistema linfático, meu sistema imunológico, meu sistema nervoso, intestinal, fígado e todos os outros órgãos vitais. Ou seja, quando eu deixo de ter o meu sangue ácido e ele passa a ser alcalino, dentro dessa média que eu passei, que vai de 7 a 7,42, essa alcalinidade do meu sangue, ela me traz muita saúde, ela me traz muito equilíbrio. E com isto eu faço com que todos esses processos possam se restabelecer. E com isso eu afasto, eu espanto, eu tiro todo esse ambiente, né, que é a acidez do meu sangue, que possa favorecer as bactérias, aos vírus, aos fungos e assim por diante. Então a dieta do limão, que eu vou explicar como deve ser feita, ela é excepcional. Além de nós tratarmos algumas coisas muito específicas. Por exemplo, o terçol, né? A conjuntivite. Algumas pessoas, eu tinha um colega que ele dizia para mim, ele era oftalmologista, eu dizia para ele da terapia do limão, principalmente, no sentido de pingar o limão no olho, né? Uma gotinha em cada olho, 2 vezes ao dia. Eu me recordo que ele disse para mim que eu era doido, né? Que imagina,
pingar limão no olho, isso vai queimar minha retina, isso vai aquilo, enfim. E eu me recordo que um dia ele me ligou. Disse, Kleber, é o seguinte, eu estou com uma paciente aqui que ela está com a conjuntivite de repetição e quanto é antibiótico, enfim, tudo que você puder imaginar, eu já passei para ela. E não adianta, tudo me traz problema e ela não consegue evoluir, ela não consegue melhorar e eu já não sei mais o que fazer. E eu me recordo que você tinha dito para mim sobre o uso do limão para o tratamento disso. Como é que funciona? Aí eu expliquei para ele como ele deveria fazer. Pedi para ela pingar uma gotinha em cada olho 2 vezes ao dia, não mais do que uma gotinha em cada olho 2 vezes ao dia, explicando que quando pingasse, obviamente, durante uns 30 segundos iria arder bastante, mas ela manteria o olho fechado, depois depois de 30 segundos, some, não tem absolutamente mais nada. E que com certeza, no mais tardar, em 2 dias, ela já iria ver sumir totalmente todos os sintomas. Ela deveria pingar mais 1 ou 2 dias, ou seja, no total, no máximo 3 dias, ela já não teria mais problema e não teria esse fator de repetição. Pois bem, ele falou que então iria fazer esse tipo de terapia. Passado algum tempo depois, eu encontro ele no restaurante e aí ele comenta comigo, ele falou, Kleber, olha, vou dizer uma coisa para você, realmente eu passei aquela terapia para minha paciente e foi excepcional, ela não retornou mais. Ela depois voltou para dizer que não tinha tido mais nada, tinha subido e depois não retornou mais, coisa que não acontecia. Basicamente a cada 15, 30 dias ela voltava com aquele processo. E aí brincando comigo, né? Ele disse, aí eu falei para ele, é só você entender e começar a usar. Aí ele disse aquilo que ele falou para mim, o problema é que nós alopatas temos essa dificuldade, porque se amanhã eu pingar um limão no olho de um paciente e ele vier a ter algum problema de outra coisa que não tem nenhuma relação com o limão, ele vai dizer que foi por causa do limão, e aí você sabe que como não existe aí um respaldo, né, quanto a essa terapêutica, ainda vou acabar tendo problema. O problema vai ser ela comprovar que o limão é que possa ter causado alguma outra coisa, né? Já que o limão é utilizado na Europa, Estados Unidos, na Ásia, na África, há milhares de anos, outros há centenas de anos, e nunca teve nenhum tipo de problema. Enfim, mas só para que vocês possam verificar como esse limão ele é extremamente eficaz em determinados tipos de tratamento e não traz nenhum tipo de consequência ou problema, tá bom? Mas vamos dizer aqui, tem horas que está falhando, é porque algumas pessoas, eu estou gravando do meu celular, algumas pessoas ficam ligando, eu fico desligando, mas a pessoa insiste em ficar ligando. Tem pessoas que não se atêm que se você está desligando é porque você não pode atender, né? Mas enfim, vamos continuar. A dieta do limão, ela é uma dieta em que ela deve ser feita da seguinte forma. Você deve utilizar de 1 a 10 limões, sendo que o primeiro dia, 1 limão, segundo dia, 2 limões, terceiro dia, 3 limões, quarto dia, 4 limões, 5 dias, 5 limões, sexto dia, 6 limões, sétimo até o 10º dia. Sendo que o primeiro você vai espremer, o primeiro limão, de manhã cedo em jejum e vai tomar. Segundo dia, a mesma coisa. A partir do 4º limão, você deve fracionar ele durante o dia. Então você toma 2 de manhã e 2 depois do almoço. 3 limões, 2 de manhã, 1 depois do almoço. 4 limões, 2 e 2, 5 limões, 3. Aí você pode já começar a distanciar. A partir dos 6 limões você pode tomar 2 de manhã, 2 logo depois do almoço, ou antes do almoço, e 2 mais à noite. E 10 limões, você vai tomar 5 vezes durante o dia. Cada vez que você tomar, você toma 2 limões em 5 vezes ao dia, que vai dar os 10 limões. Tá certo assim? Muito bem. E no 11º dia, você começa a regredir. Ou seja, no 11º dia, você vai tomar 9 limões. 12º dia, 8 limões. O 10º e assim regressivamente. Tá bom assim? Então, é importante que essa regressão ela vá acontecendo, tá? Até zerar, né? Ou seja, 20º dia, 1 limão e aí parou. Em algumas terapias,
Depois de 15 dias é importante nós realizarmos uma nova terapêutica, ou seja, repetir essa terapêutica. Em alguns casos, não. E quando é que eu devo fazer isso? Quando é que eu devo repetir? Primeiro, em patologias crônicas, quando nós temos um caso crônico, uma patologia crônica, ou nos casos em que eu já venho tomando alguns medicamentos há muito tempo e eu preciso manter o meu corpo mais alcalino possível, tá? Ou nos casos em que a terapêutica do limão, ela está sendo uma terapêutica coadjuvante. Ela é uma terapêutica que vai apenas auxiliar algum tipo de tratamento. Então aí eu uso o limão. Kleber, mas quando é que eu vou usar esse limão apenas como auxílio? Vamos dizer que nós temos um caso de uma necessidade de utilização de um antibiótico por muito tempo, tá? Então, logicamente, dependendo da patologia, eu não posso tirar o antibiótico. Porém, o antibiótico deixa cada vez mais o meu sangue ácido. Se eu preciso de um sangue alcalino para conseguir equilibrar meu corpo e com isso combater o problema que eu tenho, e o antibiótico ele faz o trabalho ao contrário, ele deixa meu sangue ácido, é por isso que chega uma hora que a gente não sabe o que está ajudando, o que está atrapalhando. O limão, o que ele vai fazer? Ele vai manter o seu sangue alcalino. Ou seja, ele vai tirar essa acidez que o próprio antibiótico gera no seu sangue. Com isso, mantendo o seu sangue mais alcalino com o uso do antibiótico, você vai ter então um ambiente favorável para conseguir solucionar o problema que você está tendo, tá bom? Então, nesses casos é que nós devemos utilizar ele nesse processo da dieta de 20 limões. Passa-se uma semana, eu repito mais uma vez esta dieta, tá bom? E no outro caso, nos outros casos eles são mais simples, que é o caso da gripe, que é o caso da gastrite, que é o caso da úlcera, que é um caso intestinal, que é um caso de má digestão, é um caso do fígado, é um caso de doenças de pele, tá? Doenças de pele também é muito importante, é um caso do sistema linfático, eu preciso limpar o meu corpo. Aí o que eu faço? Eu faço essa dieta, espero passar aí uns 30 dias, eu faço novamente essa dieta do limão, e assim consecutivamente. Algumas pessoas me dizem, nossa, mas eu vou tratar minha úlcera com isso? Sim, por quê? Porque justamente a úlcera, a gastrite, é a acidez do estômago. Se o limão ele abaixa essa acidez, ele aumenta o pH e abaixa essa acidez, este será o tratamento para você tomar. É por isso que nesses casos a gente pede para quando começar no quarto limão você fracionar. E também é comum algumas pessoas, muito poucas, mas existe algumas pessoas que dizem que quando começa a tomar o limão se sente um pouco mal, parece que é justamente ele começando a trabalhar, né? Ele começando a fazer o trabalho dele. É por isso que deve permanecer com o limão, mas sempre tentando fracionar ele. Mistura ele com água? Não, não mistura ele com água. Essa história de ficar misturando limão com água, eu não sei de onde tiraram isto, tá bom? Então é a mesma coisa você pegar o leite e misturar com água, você pegar o xarope e misturar com água. Tá? Não existe, tá? O importante é que você utilize o limão puro. Quando você for espremer o limão, eu também sempre recomendo que o limão ele seja espremido na hora de beber. Por quê? Porque senão ele acidifica, né? Ele começa a ficar meio marronzado. Por quê? Porque ele acidifica. Algumas pessoas dizem, mas eu posso espremer o limão e de repente sobrou. O que eu não recomendo, mas se ocorrer, o que você pode fazer? Você pega um copo de água, você pega o limão de cabeça para baixo, ou seja, aquela parte onde foi cortado, e ponha dentro da água, de cabeça para baixo, e deixa na geladeira. Com isso, a acidificação será menor e demorará mais tempo, fará com que você possa utilizar esse limão de uma forma sem ele acidificar muito rapidamente. Mas não é o recomendável. E se o fizer, utilize esse limão o mais rápido possível. Não fique guardando esse limão, tá bom? E quais são os tipos de patologias? Como eu disse para vocês, tá? Todos os processos relacionados ao cérebro, aos pulmões, aos rins, ao sistema linfático, imunológico, nervoso, intestinal, fígado, rins e outros. Porém, existem alguns que são muito comuns no dia a dia, como a cistite. Mulheres com cistite,
corrimentos, né? Mulheres que têm muito corrimento, gastrite, úlcera. Existe um trabalho com limão até para quem tem odores embaixo das axilas muito fortes. Ou seja, muitas pessoas, por questões hormonais, mesmo tomando banho, passando desodorante, reclamam, sabe, eu tenho um cheiro muito forte embaixo do braço. É muito simples. Tomou seu banho, passou o sabonete? Passou. Você pega o limão, esfrega bem embaixo do braço, espera uns 3 minutinhos, depois só joga água, limpa bem, pronto, passa o desodorante, você vai ver que esse cheiro sai. A mesma coisa você pode fazer quem tem odores nos pés, o famoso chulé, né? Popularmente falando. É só pegar a casca, pega a casca do limão, na hora que você tirar essa casca, você põe dentro, principalmente jovens, crianças que têm muito odores nos pés com relação ao tênis, coloca a casca dentro do sapato. Deixa a casca do limão lá dentro, vocês vão ver que com o tempo isso passa. Kleber, eu tenho problema na unha, tenho problema de fungos relacionados às micoses, tenho problemas de frieira, que é um fungo. O que eu faço? Aí sim, aí você vai pegar um pouquinho de água, vai, dependendo se for um pé ou se for 2 pés, dependendo da vasilha que você tiver, se for uma vasilha pequena, você pode colocar 2 limões, espremer um sumo de 2 limões com um pouquinho de água e deixa os pés ali dentro por uns 5 minutos. Faça isso umas 2, 3 vezes por dia, tá? E você vai verificar que esses fungos simplesmente desaparecem, tá? Então quem tem problema de frieira, alguma coisa desse sentido, vai perceber que esses fungos desaparecem. No que diz respeito à unha, ele também é muito favorável. Porém, ele é muito favorável quando a gente percebe que ele ainda é meio superficial, porque quando ele afunda, quando ele está lá no fundo, é mais difícil porque o limão não consegue chegar lá. E você não tem como infiltrar esse limão lá dentro. Então nós temos que fazer o trabalho inverso, ou seja, de dentro para fora. E aí ele é muito importante ser utilizado via oral, que é aquela terapêutica que eu passei. Nesse caso, é muito importante. No caso de caspa, também você pode utilizar ele tanto bebendo, né, para limpar todo o seu organismo e equilibrar principalmente a pele, a produção de óleo, porque quanto mais ácido, mais óleo o seu corpo, as suas glândulas liberam. Então bebendo é muito importante também. Em alguns casos, mas cuidado, não vá passar e depois sair no sol. Você pode lavar da mesma forma que você fez nas axilas, você lava com sumo de limão, espera em torno aí de uns 5, 10 minutos, aí depois você lava a cabeça com o seu shampoo, enfim, com algum outro produto que você está acostumado a utilizar, você lava bem o cabelo, isso é bom fazer à noite, né, para não ir para o sol, e lava normal, sem grande problema. No caso da conjuntivite, do terçol, é simples, também não tem segredo. Uma gotinha em cada olho e durante 2 vezes ao dia. Você vai perceber que no máximo em 2 dias, 3 dias você vai repetir, porque a ausência de enfermidade não quer dizer cura. Muitas vezes no segundo dia você já não tem sintoma, mas é importante você fazer mais um, tá bom? Ah, mas e só no olho que deu? Não, coloque nos 2. Por quê? Porque geralmente esses processos eles acabam migrando, até porque você passa a mão, você passa a toalha, enfim, você acaba migrando. Então é importante, mesmo naquele que não esteja sintoma nenhum, é importante você pingar esse limão. Então, no geral, gente, se alguém tiver alguma dúvida, mande um recado. Lembrando, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar esse vídeo. Inclusive, muitas pessoas sabem que eu também sou advogado. Eu vou estar postando aqui muitas matérias do direito, orientando as pessoas, informando as pessoas. Então, se inscreva, coloque aqui, se inscreva, curta, compartilhe o meu vídeo. E se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, é só mandar aqui para mim, tá bom? Eu espero ter ajudado a vocês, explicado mais ou menos como funciona, como tudo isso funciona, os benefícios que isso causa. O equilíbrio do pH é a base da saúde de qualquer pessoa e o limão nos dá esse equilíbrio do pH do nosso corpo. Espero que tenha ajudado. Uma excelente semana para todos e até a próxima oportunidade. Beijos, tchau!